Estamos de volta com o nosso Feras do Esporte. Falando de futebol de campo, sub-18, nós estamos chegando aí já no final da primeira fase e o Foz Futebol Clube Sub-18, treinado pelo Ivan Moro, está classificado ao lado do Toledo. As duas equipes saíram-se bem. Vou dar uma passadinha nos resultados aqui. O Foz perdeu a primeira em Toledo 1-0, depois ganhou do Campo Mourão aqui 4-3, depois goleou o Cianorte 6-1, primeira fase. Então ganhou do Cianorte 6-1, 4-3 do Campo Mourão, perdeu em Toledo, lá em Toledo 1-0. No retorno, ganhou do Campo Mourão, perdeu para o Campo Mourão 3-1, ganhou do Cianorte lá por 3-0 e agora teremos Toledo e Foz, ou Foz e Toledo, porque o jogo será aqui no ABC e Cianorte e Campo Mourão. Campo Mourão ainda luta para ficar como um dos melhores terceiro lugares. Então, está classificado aí o Toledo com 13 pontos, Foz com 9 em segundo lugar. Então, independente do resultado desse último jogo, o Toledo é primeiro, o Foz é segundo. Campo Mourão tem 4, pode chegar a 7 se vencer a equipe do Cianorte. Nas outras chaves, nós temos aí Atlético 9, Paraná 9, Coritiba 6, faltando 2 rodadas. Tudo pode acontecer. Só o famoso Grecal de Campo Largo não tem chance. E olha só o que aconteceu com o Grecal. Perdeu na estreia para o Coritiba 17-0. Perdeu depois para o Atlético 12-0. Perdeu depois para o Paraná 12-0 e voltou a perder para o Atlético 12-0. Quer dizer, eu não sei o que esse Grecal entrou no Sub-18 e que critérios, se é do ranking, nós estamos muito mal de ranking com uma equipe como essa. E a outra chave, nós temos o Júnior Team, onde está o nosso querido alemão, que jogava aqui, o Rafael Schor, que recebeu inclusive o troféu Feras do Esporte. A Júnior Team tem 12, o Maringá tem 10, as duas equipes já estão classificadas porque falta apenas uma rodada. O Roma tem 6, pode ir a 9, não tira a posição do Maringá, que tem 10. E o Operário de Ponta Grossa está eliminado já com 1 ponto ganho. Então essa é a situação do Campeonato Paranaense Sub-18, que neste próximo sábado tem jogo aqui no ABC, Foz e Toledo. Já no futsal, nós tivemos aí nesses feriadão, né, que hoje nós estamos gravando o programa na terça-feira, o Paranavaí perdeu em casa para o Campo Mourão 3-0, a equipe do Operário, que era o Queima Operário, lá o time de Ponta Grossa, né, ganhou de 5-2 de Clevelândia. O Ampere perdeu em casa para o Cascavel 3-1 e Maringá e ACF foi adiado e o Moarama ganhou de 3-0 do nosso Foz Catarata. Vamos agora conferir então os gols de Queima 5-2 no Clevelândia e Cascavel 3-1 no Ampere. Pode rodar. Pelo Paranaense Série Ouro, o Ampere, que desde 2012 não perdia jogo na sua cidade, no seu ginásio, recebeu o poderoso Cascavel. E desta vez deu Cascavel. Jason, lembra do Jason? 1-0 para a equipe do Cascavel no primeiro tempo. Ricardinho amplia para 2-0 no começo do segundo tempo. Cascavel 2-0, Ricardinho. E o Cascavel aumentava para 3. Diego, nesta bela jogada, faz 3-0. O iguaçuense Sidney Ribeiro faz o único gol da equipe do Ampere, que até aqui não havia perdido, estava invicto, mas agora não deu. Final de jogo, Cascavel 3, Ampere 1. Mesmo assim, a torcida do time da casa aplaudiu o seu time. Ponta Grossa e Clevelândia em Ponta Grossa. E o ex-Cascavel Dilvo faz 1-0 nesta bela jogada. Veja aí, Magrão, Tato, Dilvo está fazendo 1-0, bela troca de passes. O Clevelândia empatou com esse gol de Henrique, 1-1 Henrique. Juninho aproveita a falha do goleiro Guto e faz 2-1 Ponta Grossa. Juninho.
Jaelson faz 3-1 nesta bonita jogada, Ponta Grossa na frente, 3-1. E os gols continuavam. Claudinho, Dilvo fecha para fazer 4-1. Alguns consideram o gol do Claudinho, outros do Dilvo, 4-1. Clevelândia aproveita o rebote do goleiro Cássio e Henrique faz o seu segundo, 4-2 para a equipe do Ponta Grossa. E ainda tinha mais. Primeiro, muita confusão. Você está vendo aí, confusão daqui e dali, mas o Cássio amplia para 5-2. Goleirão Cássio fechando a goleada, Ponta Grossa 5, Clevelândia 2. Muito bem, lembrando então que nesse final de semana vamos ter mais uma rodada aí no Costa Cavalcante, Foz, Cataratas e Ponta Grossa, que é o tal do queima operário, né? Todos aqueles nomes lá de empresas que não dá para a gente citar, senão ninguém entende mais nada. Foz, Cataratas e Ponta Grossa, portanto, 8h30 da noite, no Costa Cavalcante, você deve prestigiar, já que o Foz caiu uma posição depois da derrota lá em Umuarama e perdeu inclusive a invencibilidade, né? Guarapuava tem 12, o Cascavel também tem 12, Guarapuava tem um jogo a menos, o Umuarama tem 9, Campo Mourão subiu para 7ª posição, Marreco também com 7 na 5ª, aí nós temos o Ampere com 6 e o nosso Foz Cataratas está hoje na 7ª posição com 5 pontos. Mais na frente, né, de Clevelândia, de Copagril, de Paranavaí, de Ponta Grossa e tantas outras equipes já de renome. E agora vamos falar de xadrez. Estou aqui com um convidado especial, nosso querido professor Pedro, que coordenou aí o Festival de Xadrez de Foz do Iguaçu, o Festival da Criança, né, mas que é um campeonato nacional. Tudo bem com você? Seja bem-vindo. Muito obrigado, graças a Deus tudo bem, o mestre Alvir. Não, mestre, obrigado é o professor Pedro, que é mestre obrigado, xadrez. você é mestre no esporte, representa as emissoras, né? Para mim representa, porque você esteve lá durante todos os dias, lá gravando, tomando, fazendo reportagens e tal, então para mim é um mestre. Quem faz uma coisa bem feita é mestre. Obrigado. Então, fizemos o Festival Nacional da Criança aqui em Foz do Iguaçu, né? E foi, graças a Deus, foi coroado de sucesso. Muito bem. Professor Pedro, tivemos aí 186 atletas, né? E 16 estados. Você vai ver na matéria tudo isso. Aumentou a responsabilidade? Superou a expectativa? Era isso que vocês estavam esperando mesmo? Olha, na verdade era isso que a gente esperava. Esse número de inscritos, de 186, foram os que jogaram o campeonato. Certo. Mas tivemos mais de 200 jogadores inscritos e que na última hora, nos 2 últimos dias, desistiram porque não tinha hotel para essas pessoas. Não tinha hotel. Os valores das passagens aéreas muito altas, né? Então perdemos aí jogadores da Bahia, alguns jogadores, né, da Bahia, de Pernambuco, do Pará, até do Rio Grande do Sul, então por esse motivo. Então, mas tivemos os 186, que foi um número muito bom. Muito bom, né? Vamos ver então um pouco do que aconteceu no Ginásio Costa Cavalcante neste Festival Nacional da Criança, que é o Campeonato Brasileiro de Xadrez. Pode rodar. O Ginásio Costa Cavalcante viveu dias diferentes com um público calmo, pensativo, concentrado, embora todos muito jovens, o que é difícil. O Festival Nacional da Criança se tornou o Campeonato Brasileiro de Xadrez nas categorias Sub-8, 10, 12 e Sub-14. 186 jogadores de 16 estados disputando espaço e os primeiros lugares em suas faixas etárias, pois os campeões em cada categoria representarão o Brasil no Pan-Americano de Xadrez, previsto para acontecer na Bolívia em setembro deste ano. No feminino, a mineira de Uberlândia, com seus 14 anos, chegou como favorita. A Leslie Mantufar. Tá tudo bem com você? Sim. Foz do Iguaçu te recebeu bem? Recebeu. A primeira partida como é que foi? Eu ganhei a primeira partida. Ganhou a partida. Aqui a organização diz que você é uma das feras. Você já fez disputas internacionais?
Eu ganhei em terceiro lugar no Sul-Americano de Bolívia, que eu joguei com várias pessoas de vários países da América do Sul. Tem muita menina aí que assusta na tua categoria ou vai dar para ganhar o título? Acho que eu vou conseguir ganhar o título. Vai conseguir, tá confiante? Sim. Um dos mais competentes enxadristas, Hugo Caetano de Foz do Iguaçu, desta vez atuava como árbitro, pois a idade não permitia, mas estava à vontade. Jogar, você tem a responsabilidade de manter o foco ali no torneio, né? E para ganhar, né? Aqui você tem que ser imparcial e fazer um bom serviço aí. Aqui as categorias são menores, né? 14 anos, 16, 14 é maior. O 14 é maior. Sub-14, sub-12, sub-10 e sub-8. Absoluto. Temos um grande favorito aí, o Igor. Sim, o Igor ele tá jogando bastante torneios internacionais, né? Então com certeza aí é um grande favorito ao título. Quem sabe o novo Hugo Caetano? Quem sabe o novo Hugo Caetano. Ele tem muito potencial para isso. Tem potencial, né? No feminino temos alguns nomes em destaque? Tem uma menina que eu não recordo o nome, mas ela é do Mato Grosso, que ela joga muito bem e tá jogando bastante torneio internacional também. Então ela tá... entra em quadra. Com certeza, ela é uma das grandes favoritas também ao título. O lado masculino era só emoção. Um dos favoritos, Igor Cadillac, do 14 absoluto, colocava o adversário em dificuldades e saía para relaxar. Afinal, são horas e horas de jogo e é preciso dar uma voltinha. Isso quando a confiança ajuda e o talento permite. Mas no final da partida, de novo, ele prevaleceu. Como é que está a participação aqui em Foz do Iguaçu, Igor? Até agora tudo bem? Tudo bem. Primeira rodada já foi difícil. Agora mais difícil ainda as próximas rodadas. Mas tamo aí. Tá caminhando bem, né? Um ponto, né? Então tá bom. E aqui o João Carlos, como é que é jogar com a fera aí do Igor? Eu já sabia que ia ser um jogo difícil, mas não tentei não ficar nervoso. Fiz um bom jogo, só achei que eu errei nos detalhes na partida. Mas há tempo para recuperação ainda? Sim. Tem que tentar concentrar para os próximos jogos, porque não adianta ficar remoendo mais a derrota. Tá certo. Aliás, também e toda derrota você tira um aprendizado, né? Lógico, sempre isso também. Vai aprendendo também. Para não errar mais. E aí, agora os próximos desafios, está confiante? Mais ou menos. Tem que analisar que os outros adversários também vieram com... Quem é que assusta aí que você conhece? Bastante. Tem vários? Tem vários. Então vamos ter que aguardar o resultado. Vamos. Vamos agora conferir os resultados das 4 categorias nos naipes masculino e feminino. Classificação final, sub-8 masculinos. Em primeiro, Vinícius Taichung Lima. Em segundo, Luiz Henrique da Silva Buganza. Em terceiro, Leonardo Cavazzini. No sub-8 feminino, em primeiro, Ana Júlia Gilbecker. Em segundo, Emily Camille Blau. Em terceiro, Cecília Gabriel Rodrigues Vieira. Classificação final, sub-10 masculino. Gabriel de Borba em primeiro, Pedro Esteban Arango em segundo, Rodrigo Machado Borges Filhos em terceiro. No feminino sub-10, em primeiro, Gabriela Luiza Vicente Feller, em segundo, Mariana Sava Kikuchi Cadillac, em terceiro, Melissa Santiago Silveira. Classificação final, sub-12 masculino, em primeiro, Gianluca Jorlo Almeida, em segundo, João Vitor Dallagnol, em terceiro, Álvaro Cristiano Miguel Souza. No sub-12 feminino, em primeiro, Amy Priscila Berriomont Tufar, em segundo, Fernanda Ribeiro Martins, em terceiro, Letícia Mio Sato. Classificação final, sub-14 masculino, em primeiro, Igor Kikuchi Cadillac, em segundo, William Ferreira Weise, em terceiro, Tiago Lopes Oliveira. Classificação final, sub-14 feminino, em primeiro, Flávia Cirartava Acegava, em segundo, Gabriela Versino, em terceiro, Leslie Vivian Montufar Berrios. O melhor classificado de Foz do Iguaçu foi no sub-10 masculino, com o 8º lugar para Gabriel Caríssimo Alves. Tá aí, professor. Tivemos algumas surpresas aí. A favorita no feminino 14, a Leile, não chegou lá, ficou em terceiro. Pois é. Foi surpreendida ou realmente
a ascensão das outras meninas foi grande? O páreo era duro, né? Assim, todas as categorias ali eram os melhores de todos os estados. Então, quando nós tivemos aí ela se deslanchando ali na frente, nós sabíamos que no final ela ia pegar uma outra jogadora forte também, né? E aí tivemos essa surpresa. Ela também ficou muito surpresa, ela precisava de meio ponto somente para ser a campeã. Se ela empatasse a partida, ela era campeã. E ela, infelizmente, ou né, felizmente para outra, né, porque nós não torcíamos para ninguém, nós queríamos que desse tudo certo. E que o melhor realmente fosse o campeão. Mas né? infelizmente para ela. Para ela. Faltou meio ponto. Para ela faltou meio ponto e ela ficou em terceiro lugar. Você viu na entrevista aí que ela estava muito confiante. Falei, alguém assusta? Falei, não, eu vou ganhar. Nem sempre Não se ganha na véspera. Não, né? exatamente. Quem morre na véspera é o peru. É né? o peru, resto... né? Nesse ponto, os nossos atletas aqui de Foz do Iguaçu, né, não é disso que nós... Mas é sobre o xadrez, a gente conversa muito sobre o vencer e não vencer, né? Porque você pode ganhar de um jogador 5, 10, 15 partidas, 2, 3 anos, 5 anos, né? Uma década aí. Na hora de repente, que precisa... naquele momento X, né? No caso dessa moça aí, jogou 5 partidas passeando, né? Passeando, por mais que as partidas duras, né? Partidas de 2 horas e tal. E na hora que precisa, então não pode ter arrogância, né? O esporte, principalmente o xadrez, é um esporte disciplinador, é um esporte que não cabe arrogância, né? Que só a humildade mesmo e o trabalho, né? E a plena convicção ali. De repente ela lutou simplesmente por meio ponto, né? A partida vale 1 ponto. De repente ela lutou só por meio ponto e não era o suficiente. Jogou né? pelo empate, pelo 0-0 e acabou tomando contra-ataque. Exatamente, que é assim mesmo o xadrez. Você faz um lance e tem que prever o contra-ataque. Agora, né? o xadrez, para quem é especialista, ele apresenta alternativas, novidades ou não? Se você fizer aquilo, basicamente, dificilmente muda o resultado. Não, existem muitas possibilidades, inclusive milhões de possibilidades. A cada lance que se faz, existe uma nova gama de possibilidades ali. O estudo tem que estudar todo dia. Exato. Não é mexer esse copo que a pessoa não tem saída. Sempre há uma saída. Então, sempre há uma saída, sempre há uma saída. Eu costumo dizer, né, que são 32 peças ali no início do jogo. E existem 20 maneiras para as peças brancas começarem o jogo, né, para o condutor das peças brancas começar o jogo. E mais 20 possibilidades, né, para as peças negras, né, para as peças pretas ali. Então, se você fizer um cálculo matemático simples, né, que o xadrez tem muita relação com matemática, você pode perceber que são 400 possibilidades somente para você iniciar o jogo. 400 possibilidades. O que faz o jogador? Ele pensa no melhor, ele pensa no que o técnico mostrou de melhor, ele pensa no estudo que ele fez do jogador que ele vai jogar ali naquele momento, né? Porque existe isso também, não é só jogar, é estudar. Aí eu vou no mínimo, a menina que foi campeã, a moça que foi campeã, ela pensou assim, deixa eu ver como que ela joga. O técnico deve ter preparado, né? Vamos preparar, ela está jogando essa linha, vamos jogar assim também, né? Então, do 4º lance em diante, no tabuleiro, um lance corresponde a um lance de brancas e um lance de pretas. Do 4º lance em diante, já são bilhões de possibilidades. Não são milhões, são bilhões. Não se sabe ainda para que lado vai. Para que lado vai. O que o jogador tem que fazer? Tentar fazer o melhor lance possível. Não é? Então, dos lances que ele acha que é ruim, porque você falou do copo, move o copo aqui. Mas se eu prefiro que o copo, o melhor lugar dele é aqui, eu vou jogar ali e é isso que vai acontecer. Então, um jogador de alto nível, né? O que ele faz? Ele já entra no tabuleiro para jogar numa partida pensando nos melhores lances. Os lances ruins, ele nem cogita, ele não gasta o cérebro ali, né? Não gasta os seus neurônios ali desperdiçando naquele lance ruim, né? Quando um ser humano joga com a máquina, o que acontece nesse embate? O ser humano calcula os melhores lances, né? O ser humano propõe uma armadilha para o outro fazer, levar o jogador a fazer aquele lance, porque daí ele sai em benefício. Induzir ao erro. Induzir ao erro, perfeito, obrigado. O computador o que faz? Ele passa todos os lances possíveis. Então, se existem bilhões de lances ali a partir daquele movimento, ele vai calcular todos e fazer o que foi colocado ali dentro da caixa, né, como melhor. Né? Então, para você ver como que funciona o xadrez. Na cabeça do enxadrista, cada jogador é uma sentença. Né? Um é mais agressivo, o outro é mais paciente, mais tranquilo. Né? Tranquilo não é só na tranquilidade no movimento também. No né? movimento. Então, é mais ou menos assim que funciona. Essa moça, infelizmente, ela dançou.
Mas existe um ranking, né? Tanto no masculino como no feminino. Então, para o campeonato pan-americano, só um de cada. Só o vão campeão, 8, só o nesse caso, campeão, 4 o campeão feminino e a 4 campeã. masculino, né? Perfeito. E também mundial do xadrez. Que vai é ser o Pan-Americano e o mundial, ganhando vaga para as duas competições. O né? mundial vai ser aonde? O mundial era para acontecer na Turquia, mas eu recebi um e-mail ontem dizendo que vai ser na África do Sul. Na Então África mudou do Sul. recente, agora que a gente estava nessa pendência mesmo. Né? O Pan-Americano na Bolívia. Na Bolívia. Como é que é esta ida? Porque o atleta tem dificuldade financeira. A confederação banca. Perfeitamente. É como se fosse o jogador de futebol hoje da seleção brasileira de futebol, certo? A Confederação Brasileira arca com todas as despesas, toda a documentação para o atleta, inclusive passaporte, se for necessário, providenciado, tudo pela Confederação Brasileira. Toda a logística. Toda a logística. Vestimentas, tudo, para passar os 9 dias jogando, né? E mais um dia antes e um dia depois, que é o normal. Nós vimos aí que não tivemos de Foz do Iguaçu nenhum campeão. O Paraná teve alguém? Tivemos uma moça de Manuel Ribas, do Sub-8. Perto de Maringá. Perto de Maringá. Onde aconteceu, inclusive, o Campeonato Paranaense, que classificou os jogadores para aqui do estado, né, para esse evento nacional. Então, essa moça de 8 anos, essa menina, né? Criança, né? De 8 anos, que foi a campeã, uma grande surpresa para a gente, e nós ficamos muito felizes. Ela jogou 6 partidas e venceu todas. Então, ela teve o foco, eu vou jogar e vou vencer, Uma criança de 8 anos, ela tem o discernimento necessário? Ou porque hoje os joguinhos, né? Computador e telefone, iPhone, iPad, o outro não dá, né? Tem tanta coisa, né? Sim. Ela tem o discernimento já da jogada? Olha, ou ela é mais você na intuição? Você entra num grupo de crianças e você detecta, né? Se você tem um pouco de conhecimento, quem é que tem o tino, né? Tem aquele, que ele serve para aquele esporte, né? o dom para aquele esporte, né? Então, no caso de uma moça igual a essa, o intuito levou ela a jogar bem, os treinamentos levou, né, a jogar bem. Com certeza ela deve estar jogando desde os 5 anos de idade, né? Várias competições, que isso faz parte do treinamento também, né? Não basta só treinar em casa. É preciso jogar, enfrentar o adversário que eu não conheço, é preciso ir num lugar que eu nunca estive. Superar o friozinho na barriga. Superar o friozinho na barriga, né? Participar de uma competição, ir para um hotel, para um alojamento, para um refeitório diferente, estar longe da família, né? Então, tudo isso os chefes das delegações têm que administrar, né? Então, a questão psicológica é fundamental, né? Se o jogador está pensando muito na mãe, no pai, na família, né? É óbvio que ali ele não vai render o suficiente, porque ele vai se desligar, porque não é partida de 5 minutos, é partida de 2 horas, né? Então é muito tempo para ele jogar e ficar sem pensar em outras coisas, né? Então... Nós temos aqui o Hugo Caetano, que é campeoníssimo, seu filho, já está com 21 anos. 21 anos. Ele foi uma das grandes revelações. Nós temos outros nomes do xadrez adulto mesmo em Foz do Iguaçu, ou temos poucos? Temos. Além do professor Pedro, sim, que foi da geração dele, temos muitos, né? Da idade deles, às vezes com 1 ano a mais, 1 ano a menos, né? Posso citar nomes? Pode? Deve. Então tá. O Sidney Nunes, por exemplo, é um garoto da idade do Hugo, né? O Jonathan Rodrigues é um garoto que agora está em Cascavel, um atleta que não perdemos para Cascavel, mas acrescentamos, né, na cidade, porque ele levou toda a sua bagagem. O Jackson Gatelli, que é do CAIA, inclusive, agora já é um monitor, um professor daquele lugar e até pelo xadrez se transformou, estudou, virou professor, é pedagogo, né? CAIA, então, do CAIA, né? Do projeto CAIA, que você sabe, interessantíssimo, né? Lá do Juarez, né? Soares, que é um dos cabeças ali. Temos o Vinícius, né? Vinícius Pangoni, temos... Mas então, assim, inúmeros. Se for para da geração 20 anos. Todos esses na geração de 18 a 21, 22 anos. Né? E o que acontece, então, com esse problema da renovação, já que agora tivemos 8, 10, 12, 14 e não aparecemos ali no mapa? Então. Faltou
É a entre-safra, que todo É, esporte tem todo esporte entre-safra, tem uma né? entre-safra, Cheio de exatamente. craques, de repente aqueles param, aí para e tal, igual o futsal, o vôlei, de repente explode, aí vai, atinge a idade, mudam-se, e os novos não dão sequência. Não chegaram, Está exato. faltando isso? Está faltando, Mas infelizmente está faltando, as né? escolinhas, Nós temos, não, vocês temos, estão treinando. só então, só não tem aquele jogador para chegar entre os primeiros. Mas tem os jogadores que, nem, que jogam de igual para igual aí, né? Inclusive esse Gabriel, um garoto aí que vai dar o que falar. Né? Esse garoto aí Tá com que está idade? com 9 anos, vai 9. fazer 10 anos ainda, mas está jogando muito, está jogando muito. Ele foi quarto no Paranaense, né? No Campeonato Paranaense. E veio aí, foi uma surpresa, mas tem outros, né? O Wesley, né? Um garoto de 12 anos, o Ali Farrar, que é um outro garoto também que tem 12 anos e que está jogando muito forte, Eduardo, quer dizer, tem vários jogadores o Hassan, que é um jogador de 10 anos também, que está jogando muito bem. Então, e outros, né? Tem muitos outros. Muita gente. Mas que às vezes não foi para o torneio porque sabia. Todos sabiam que ia ser, inclusive nós preparamos eles, né? Olha, gente, Fica você vai para fora. aproveitar o torneio. Vai para aproveitar. Eles jogaram. Não, os que jogaram, né? Vai para aproveitar o torneio, né? Agora outros não jogaram, porque sabiam que estavam os melhores do país, né? Então, você entra num campeonato lá que tem 25 jogadores, certo? Você e mais 24 jogadores. São os melhores do Brasil. Então, eles sabem, eles estão acostumados a jogar por aqui, quando nós fazemos os torneios, em 40, 50 na categoria deles. Mas são da região, do Paraguai, de cidades vizinhas aqui, que, queira ou não, eles se encontram, né? Então, é um número menor e de um nível muito mais alto, com treinadores do lado, ou seja, ali, né, na arquibancada ali, preparando os garotos e as garotas, né? Então, assim, é uma outra história. Quem participou aproveitou muito. Quem foi prestigiar, aprender, também, né, aprendeu muito, né? Estamos conversando aqui com o professor Pedro Caetano, que é o coordenador de xadrez do município de Foz do Iguaçu, e tem o filho Hugo Caetano, campeoníssimo. Quais são os títulos do Hugo hoje? Olha, Os eu acho que últimos. os últimos ele foi vice-campeão brasileiro o ano passado, né, em Goiânia, vice-campeão universitário, desculpe, né? Vice-campeão universitário. Ele foi campeão do SESC, né, dos Jogos Comerciários, nas 3 regiões, né, regionais, era o 3º título dele estadual. E outros, A né, partir que ele vai... de 20 anos já é adulto? Adulto. 18 anos. A partir de 18 anos é adulto. Aí é uma classe só. É uma classe só. É. Nós tínhamos agora me fugiu o nome, um grande xadrista em Toledo, que usava óculos, cara alto. Ai, ele era daqui? De Londrina. Ele era disputadíssimo, jogos abertos, todo mundo queria dar R$2.000, R$3.000 para ele ir lá defender a cidade. Eu acho isso também um absurdo, né? O xadrez de Foz do Iguaçu, nos jogos abertos, jogos da juventude, não importa a ninguém, né? Não. Não. Nosso negócio é prata da casa. É. Nós vamos lá para ficar tem graça, né? entre os 6 que pontua para a cidade e tal, né? Sonhamos com o título de campeão? Sim, mas sabemos da nossa condição. Nós estamos em evolução, né? Hoje os nossos jogadores são disputados também. Se nós falarmos, nós não vamos entrar com um time de xadrez, você pode ter certeza que os outros times querem contratar e pagar esse valor aí, 1.000, 1.500, 2.000, depende da cidade, né? Então, assim, cidades que são campeãs querem levar os nossos jogadores. Agora, eu penso assim, É um absurdo, né? Um absurdo. Porque você vai lá, chega no dia, disputa, ganha medalha, põe Fica no uma peito semana e vai para casa. e vai pra não, casa, filho, né? não fica uma semana. No outro dia pega, põe a medalha. Não, mas os Jogos Ele que Abertos, ganhou, Jogos né? Abertos é uma semana o xadrez, né? O O xadrez é uma semana, Fica porque lá são 3 disputando. provas. Mas não deixa nada para a cidade. Não. Então, por isso que nós não trazemos ninguém, né? Se nós tivéssemos condição Ao de ter um contrário, valor... né? Ele desestimula aqueles que Desestimula. treinaram o ano inteiro e aí foram... Assim que nós pensamos. Ficaram em casa e tal, porque a cidade contratou o cara lá para representar. Isso é um absurdo isso. Exatamente. Mas, enfim, são as regras do jogo. Desde o meu tempo já era assim. Só que eu também sempre defendia o grupo da casa. O prata da casa, né? Também nós Mas não é só no Paraná, não. São Paulo entra em contato com a gente pedindo a jogadores. Cascavel, Toledo, onde Santa eu Catarina estive... pede jogadores para nós, porque eles conhecem, né? Os enxadrezadores se conhecem. Então, tem um garoto lá de 20 anos muito forte e tal, eu vou precisar desse garoto na tal categoria, eu boto ele. E eles entram em contato, né? Falam assim, olha, né, eu vou falar com o pai do garoto, né? Eu vou falar com... Porque se falar com o garoto, eles querem mesmo, né?
mas também tem uma consequência de documentação. Tem, né? isso Se que eu você ia jogar, falar. não é? Da Cascavel federação. Toledo, onde eu tive os últimos 8 anos, quer dizer, até 2012, equipes de São Paulo levavam grupos inteiros de basquete, de atletismo e tal. E aí, para transferir para a federação é uma coisa, porque você tem que comprovar ou criar um documento lá que ele estuda na cidade, mora lá. E a volta daí? E a volta. Então é bem complicado. Isso é igual o jogador de futsal Mesma que coisa. vai para o exterior, é. a documentação demora 2, 3 meses. Nós tivemos aí o caso agora, esse ano, do ano passado, do Foz Cataratas, trouxe o Viola de volta, um excelente jogador, bom caráter, estava na China, Cazaquistão lá. Ficou aí 3, 4 meses esperando, comendo, dormindo, treinando e não chegava a documentação. Quando chegou já não adiantava mais então no final. Então esse é um problema muito sério. Agora então nós temos boas perspectivas para os próximos anos, Pedro? Temos, com né? certeza. Feminino. Pode escrever. Feminino nós também? Tem, também feminino também. Onde é que anda? Agora já é saudosismo que eu lembrei e fiquei fora. O Patriarca foi um dos coordenadores aqui, ele e a sua filha Ellen, se não me engano. Não sei se Não é filho. A Ellen não era Não, filha. era jogadora somente. Ela não era pai e filho, não. Não, Os dois eram não. jogadores. Eles pararam? O Patriarca faleceu. Patriarca Ele faleceu ano passado, né? Não sabia. Por volta de outubro, novembro, por aí. Ele teve um problema de saúde. Agora, né? agora? Foi recente, bem recente. E a Ellen? E a Ellen está no Rio de Janeiro. Ah. Inclusive, ela diz, né? A gente conversa e tal, porque eu também a conheço todos os que jogavam na época, né? O Patriarca era um grande jogador daqui, mas você sabe que ele morava no Paraguai, né? Certo? E jogou pela seleção paraguaia há muitos anos, Olimpíada e tal, Mundial. Então, a Ellen está no Rio de Janeiro. E a gente conversa e tal, ela falou assim que o Foi dia... de mudança? Foi de mudança, né? Casou-se e tal. Ela foi para a Alemanha, se eu não me engano, fazer cursos e tal, né? Pós-faculdade. Continua jogando? E continuou jogando, e muito bem. Voltou a jogar, né, recentemente, continuou profissionalmente, né? E se a gente tivesse condições financeiras de trazê-la, ela jogaria por Foz. Claro, Né? ela Porque começou ela aqui, adora aqui, né? Ela adora, conhece todo mundo, tem familiares aqui e tudo mais, né? Nós tínhamos Então, também foi coordenador do xadrez aqui, acho que na minha época lá, na década de 90, que eu estava na secretaria, na fundação, o pai e 2 filhas. Seu Vitor Pereira. Vitor Pereira. E as 2 A filhas. Juliana Pereira a Juliana. e a Fernanda. Aliás, muito parecidas. Todos eram gêmeas, parecido, né? não eram gêmeos. Não eram gêmeas, mas todo mundo achava que eram gêmeos. Que eram né? gêmeos. Ah, elas são gêmeas. Não. E eu falava, não Então. são. Existe aí. Pararam também? A Juliana, então. A Juliana casou-se, tem 2 filhos e é professora, né? E trabalha com o marido também na empresa, mas trabalha com o xadrez. Continua trabalhando com o xadrez a nível escolar, né? Escola. Ensinando em escolas, E a Fernanda, que é a mais nova, né? Que é um ano mais nova que a Juliana, está nos Estados Unidos. Então ela foi para lá com aquela troca de estudante, como é que fala? Intercâmbio. Um intercâmbio, né, está lá, mas ela também sempre foi nosso braço direito, né? Vai Nossa voltar. jogadora, árbitra também, Deve né, da voltar. federação. Acreditamos torcemos que volte. Se tiver lá muito bom, que fique lá mais um pouco, mas que volte para cá, porque nós estamos de braços abertos. Beleza, tá aí, ó. Falamos tudo sobre o campeonato que aconteceu aqui, né? O Festival Nacional da Criança, Campeonato Brasileiro. Os vencedores, você viu aí na reportagem, os classificados para o Campeonato Mundial, que vai ser na África do Sul. Na África do Sul e também na Bolívia, o Pan-Americano, é isso, né? Isso. Você acompanha esse grupo ou agora a tua missão encerrou, já que não temos ninguém de Foz, é apenas uma menina do Paraná? Nenhum dos técnicos das delegações vão para essa competição. Tá Quem acompanha são os técnicos da Confederação Brasileira. Então tem o técnico, tem a técnica, né? Uma senhora, tem psicólogo, tem Mas uma base. Muda para o atleta, principalmente uma criança de 8 anos, 10 anos, 12 anos, ela sente que o seu técnico, aquele que ela se agarra ali, ela vive o dia todo, ela aprende todas as jogadas, num olhar ela já sabe o que o transmite seu segurança, técnico, né? Segurança. E isso aí pode alterar? Eu acredito que sim, porque eu trabalho com criança há muitos anos, né? Na escola, no xadrez e tal. Então, assim, eu acredito que sim. Infelizmente, sim.
Quanto tempo essas meninas, esses meninos têm de preparação com o técnico da confederação? Uma semana. Só uma semana? Só uma semana. É muito pouco tempo, né? É pouco tempo. Então, assim, eu acho que seria preciso que a família estivesse junto com o técnico, com o jogador, né? Com a jogadora. Pelo menos o técnico, o seu técnico acompanhar, né? O técnico, né? Eu acho que poderia sim, né? Porque a Confederação Brasileira é a nossa entidade mãe no Brasil, né? Tem as ligações com o Ministério do Esporte, tem tudo, né? Então... Você vê que eu sou um pouco leigo no xadrez, nesses aspectos aí jurídicos. Mas conhece muito Mas psicologicamente, né? Você olhando assim, já dá para perceber e detectar problemas. Esse é um problema para uma criança. Vai sem família, sem o seu técnico que está todo dia ali, que é um paizão. Deixa chegar lá um pessoal diferente, às vezes o cara é mais ríspido. Oh, você não podia ter feito isso? Pronto, dá aquela murchada, né? E é complicado. É por isso, talvez, que o nosso esporte olímpico mundial ainda esteja bastante atrasado. Então, professor. Infelizmente, né? Professor, queria agradecer a sua presença aqui, parabenizá-lo pelo evento, pelo sucesso. Anderson de Andrade esteve aqui no primeiro bloco, elogia muito o xadrez. Eu acompanho o xadrez desde aquela época em que eu assumi a fundação e criamos lá, por isso que eu lembrei do patriarca, não sabia que tinha falecido. Bom, e as condolências da família estiveram nos acompanhando, a Ellen, ao... O seu Vitor. Vitor de Pádua. Vitor de Pádua Pereira. É isso aí. Então, um abraço a todos eles e que não desistam, né? Vamos continuar jogando xadrez, porque o xadrez também não tem idade, né? Não tem idade, E se não quer jogar por competição, que jogue por diversão. Joga por diversão. Isso é que nem jogar uma caixetinha, um baralhinho, uma canastrinha. Com tá certeza. Bom? Pedro, obrigado pela tua presença aqui no 10, tá bom? E eu que agradeço, tá? Muito obrigado a você e a sua equipe. Queria agradecer aos nossos convidados de hoje, a nossa equipe, mas principalmente a você que nos acompanha aqui no programa Feras do Esporte. Um grande abraço, até o próximo programa. Tchau. Feras do Esporte. Oferecimento. Grafel, uma boa impressão há mais de 40 anos. E Cataratas do Iguaçu, porque a emoção também precisa de boa administração.